Olá, galerinha! Sejam todos bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos conversar sobre gênero textual crônica. Crônicas de humor para chorar de rir. A crônica é um gênero textual típico dos séculos XIX, XX e XXI. Normalmente sendo encontrada em jornais ou revistas. Em muitos casos, célebres cronistas, tais como Lima Barreto e Luiz Fernando Veríssimo, reúnem suas crônicas em livros, ou seja, optaram, por reuni-las em um livro onde facilita para o leitor, Aquele leitor que se interessar por ler as crônicas deles, elas vão estar todas reunidas em uma única obra, ou seja, em um único livro. Mas o que é crônica? Crônica é uma narrativa de ficção escrita com base em fatos do cotidiano. Assuntos comuns e fatos do dia a dia são expostos por meio de um comentário leve e breve do cronista, que mostra, por meio de uma história ficcional, relacionadas a esses fatos, sua forma pessoal de compreendê-lo. As características principais da crônica são, primeiramente, o fator principal que define a crônica e sua temática. Crônicas abordam assuntos vinculados ao cotidiano das cidades, ou seja, a crônica ela sempre vai defender uma temática principal, ou vai estar ligado a questões religiosas, muitas vezes a desigualdade social, racismo, preconceito. Então sempre vai estar ali aquela história fazendo uma reflexão dentro de uma temática onde é o assunto maior. Um bom cronista é aquele que narra situações banais sob uma ótica particular e criativa. Então, o cronista, ele deve elaborar o seu texto tendo uma criatividade muito grande para que possa levar o seu leitor a uma reflexão em cima da temática defendida naquele texto. É comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor. A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples. A leveza na linguagem é típica do gênero. Nós bem sabemos que é um tipo de texto que vai trabalhar algo, um assunto comum ali do dia a dia. Então, várias pessoas vão se interessar por esse tipo de texto, por esse tipo de histórias. E sendo assim, necessário a linguagem prática, uma linguagem que qualquer pessoa que vá ler, sendo ela instruída ou não instruída, vá ter uma compreensão daquele texto ali lido. Normalmente, as crônicas são publicadas em jornais, revistas e blogs. E, como nós já falamos anteriormente, alguns autores escolheram, optaram por ter as suas crônicas reunidas em uma obra, ou seja, em um livro. Típicos de crônica. A produção de crônicas está diretamente ligada à difusão da imprensa na sociedade. Foi por meio dos jornais que as crônicas começaram a circular na vida dos cidadãos. Entretanto, se esse espaço de publicação ainda é o mais utilizado pelos cronistas, os tipos de crônicas que existem são diversos. De algum modo, é possível dizer que existem dois tipos de crônica: as narrativas e as jornalísticas. Como que são as crônicas narrativas? Elas são aquelas que não apresentam estruturas textuais argumentativas ou reflexivas predominantes. Nesse caso, a crônica pode ser defendida como um gênero literário, marcado pela narração de situações cotidianas sob uma ótica individual.
Já as crônicas jornalísticas, diferentemente da anterior, as crônicas jornalistas misturam os textos, né, a narrativa e a argumentativa. Isso porque, a partir da narração de fatos cotidianos, os cronistas de jornal promovem reflexões e desenvolvem teses e argumentos. Temos aqui a estrutura, né? Como que uma crônica ela deve se apresentar? Ela deve ser um texto curto e leve que tem o objetivo de divertir ou refletir sobre a vida. Número reduzido de personagens, ou seja, né, poucos personagens. O tempo e espaço limitados. Por exemplo, se ela passa... Vou falar em relação ao tempo, né? É um dia, 2 dias, né? Não pode ser tempos, né, muito extenso. Ali seria, né, um espaço de tempo marcado. Aquela pessoa que vai ler o texto, ela tem que perceber qual foi o tempo de duração daquela história. O espaço também, o leitor, ele precisa, né, pensar, ele precisa ter uma noção, ou seja, ao ler, refletir, vir na cabeça dele, né, imaginar como que é esse ambiente. Então, essa descrição, essa limitação deve estar contida com muita precisão no texto, ou seja, na crônica. O narrador ou pode ser observador ou também narrador personagem, né? Então, tanto você pode escolher como foco narrativo em primeira pessoa ou foco narrativo em terceira pessoa. A linguagem, como eu já falei, de acordo com o padrão culto, formal ou informal da língua, porém, tem que ser clara e objetiva. Relata acontecimentos familiares, cotidianos ou fatos de interesse público. Tem que ser fatos que vá chamar atenção, que vá atrair o leitor, ou seja, fazer com que o leitor se interesse por esse tema, né? Por esse texto. Também a crônica ela vai começar ali com um título, né? Esse título ele deve ser curto, sintético e pode ser temático também, ou não temático. Então, vai depender do gosto ou também da criatividade de quem for trabalhar essa produção. Exposição ou ancoragem. Situação inicial de equilíbrio, ou seja, é aquela parte inicial do texto ali, onde vai expor, né, a temática, o que vai se tratar essa história, né, do que vai se tratar esse texto. A apresentação dos personagens, do ambiente, né, que vai ocorrer a história. Já o complicador ou detonador, aqui vem a mesma coisa que a complicação, né? Aquela parte lá da complicação. Elemento, personagem ou situação que proporcionará o conflito. Ou seja, até chegar aqui, as coisas estavam ainda tranquilo, ou seja, equilibrado. Quando chega nessa parte, né, da complicação, de modo muitas vezes súbita ou não, aparece o problema. Esse problema vem a trazer o quê? O conflito, né? Aí nesse conflito ele vai para o clímax, que é o ponto alto dessa narrativa, que é o ponto de maior tensão da narrativa. E aí caminha para o desfecho, que é o encerramento do texto, a resolução do conflito, ou então encerra uma moral implícita. Por que moral implícita? Porque você, de forma criativa, vai fazer o fechamento desse texto, fazendo com que o leitor ele venha refletir. Então, não vai estar escrito. É através da interpretação do leitor que ele vai entender que existiu, que o autor daquele texto, ele passou uma moral, né? Um ensinamento, ou seja, uma reflexão.
Pessoal, e é isso. A nossa aulinha de hoje finaliza por aqui. Eu acredito que vocês tenham aproveitado bastante aí sobre crônicas. Crônica é um texto tranquilo de se trabalhar, né? É uma história. Só lembrando, vocês nunca podem esquecer que tem que ser algo relacionado ao cotidiano. Pode ser, né, uma ficção, ou seja, uma coisa inventada? Pode, mas tem que ser algo relacionado ao cotidiano, coisas que realmente acontecem no nosso dia a dia, certo? É um texto curto, não pode ser um texto de muitas páginas, né? Ele é curto e com uma linguagem simples, uma linguagem que qualquer leitor que se interessar pelo meu texto, ele vai conseguir fazer uma boa leitura. Fiquem todos com Deus. E a você que ainda não se inscreveu no canal da professora, estou esperando a sua inscrição, tá? Então vai lá, faça a inscrição que a professora vai ficar feliz. E beijão, fiquem com Deus.